E está começando mais uma edição do TV Cidade, da nossa revista eletrônica com informações, notícias, análise dos fatos e prestação de serviço. Amigos, como todos sabem, dia 2 de outubro nós vamos ter eleições municipais no Brasil inteiro. E é claro que aqui no TV Cidade a gente acompanha bastante as tendências, né? Eu trouxe como meu convidado hoje aqui um moço que tem uma passagem histórica em Guarulhos, que ela é indelével, né? Não se apaga jamais. Eu me refiro, está aqui entre nós aqui, o Paulo Roberto Sequinato, que neste ano é pré-candidato também à vereança. Ele pretende estar de volta aí na Câmara Municipal. Paulo, que satisfação, eu conheço desde rapazinho, quando você fazia campanha com um chapéu tipo Panamá de palha, não sei como é que era, mas você ia de casa em casa visitar. Você sempre foi um líder comunitário, sempre se preocupou com as pessoas, com o progresso dos bairros, é isso? Perfeitamente. Nós sempre fizemos esse trabalho, né? Era característico nosso e continua sendo, desde os idos dos anos 70. E naquela oportunidade eu fui eleito tomei posse entre 22 e 23 anos, em 1977. A posse se dava à Câmara Municipal dia 1º de fevereiro, cada 4 anos. Né? E às vezes de cada 6 anos, porque sempre tinha uma prorrogação de mandato e a descoincidência de mandato também. Então nós sempre procuramos visitar a população, aquela visita de casa em casa. Era uma outra Guarulhos, né? Era menor, a população menor. Hoje já se torna um pouco difícil, né? Para aqueles que são candidatos, que percorrem a cidade, sabem que há uma dificuldade. Também porque nós não temos um meio de comunicação, né? Os canais que possam, em épocas eleitorais, levar a mensagem, o pensamento, as ideias, os ideais de cada candidato aos referidos lares, a todos os lares da nossa cidade, da nossa Guarulhos. Então dificulta um pouco hoje o trabalho tete a tete, ou seja, aquele de casa em casa, né? Um trabalho, a visita, se preocupando com os anseios, indo ao encontro dos anseios da população. Então dificulta muito isso hoje. É verdade, mas naquela época, veja, Guarulhos, o censo do IBGE de 1970, o censo é a cada 10 anos, temos o recenseamento, né? Ele apurou que Guarulhos tinha 236.811 habitantes, exatamente isso, 236 mil, isso em 1970. Você se elegeu pela primeira vez em 76, foi isso? 76. Guarulhos devia ter aí uns 250 mil habitantes, 260 mil habitantes, talvez um pouco mais, né? Então ainda era possível, mesmo assim, uma cidade que tinha um crescimento demográfico grande. Era porque também não tinha internet, não tinha TV Câmara, não tinha, né? Não tinha TV a cabo, não é? Televisão colorida fazia pouco tempo que tinha no Brasil. Os tempos eram outros e a comunicação direta era importante, inclusive incentivando as associações de bairro, né? A se organizarem, né? As associações eram uma maneira de você e outros políticos também, de procurar aferir as necessidades, as reivindicações, as demandas dos habitantes. Exato. Naquela época, na realidade, tinham-se as sociedades dos amigos de bairro, que de uns, creio eu, que de uns 15, 16 anos para cá, acabaram com a sociedade. Hoje tem as associações, né? Talvez até por interesse daquele novo governo que surgiu na oportunidade. E as sociedades amigos de bairro foram sendo extintas, porque essas associações tinham contato direto com a Câmara Municipal e com o Executivo Municipal, onde o então prefeito daquela época, né, não desse atual governo, eles atendiam uma vez por semana a população, né, e cada vereador levava os seus líderes de bairros, levavam ao Executivo Municipal e lá eles eram atendidos, conversavam-se, o que podia se fazer por determinadas regiões. Hoje já se torna mais difícil esse contato direto. Cada um tem seu estilo de fazer governo, né? É verdade, mas esse estilo do atendimento direto, né? O seu gabinete, né? Veja, ao longo são 8 legislaturas, mas na realidade tivemos 2 prorrogações de mandato, então na verdade foram praticamente 36 anos de legislatura, de vida pública em Guarulhos, né? Diretamente para a população. Que eu me lembre, Paulo, eu acompanhei sua trajetória toda, você sempre legislou com o princípio de gabinete aberto, atendendo as pessoas. Sim, o gabinete tem que ser aberto. Eu fui presidente da Câmara Municipal
1983, não, você se elegeu presidente da Câmara? 83 a 31 de janeiro de 85. Porque a posse se dava sempre em fevereiro naquela época. Hoje é 1º de janeiro. Mas naquela época era 1º de fevereiro. Naquela época a eleição era 15 de novembro, inclusive não tinha 2 turnos, era turno único, e a posse era 1º de fevereiro. Exatamente. Né? Então a posse é 1º de fevereiro, de cada legislatura. E nós chegamos a ser o presidente da casa nesse período da Câmara Municipal. Fizemos um trabalho aberto à população, né? Onde lá criamos por portarias, na época, serviços comunitários, de atendimento ao esporte da nossa cidade, enfim, diversos serviços. Naquela época baixamos por portaria, encaminhamento também, o contato com as empresas lá. Tinha um setor que fazia, procurando... Campanha Adote um Atleta, Adote alguma um coisa. Atleta, trazer enfim. recursos para o esporte, né? Exatamente. E hoje a área esportiva de Guarulhos anda meio complicada, né? Em pleno ano das Olimpíadas, né? Nós já não temos mais... Eu me lembro que o Pascoal Tomeu, ex-prefeito também tinha um apoio bastante grande aos esportes. Voltou essa campanha do Adote um Atleta, as praças esportivas eram bem cuidadas. Hoje, essas praças esportivas, se é que a gente pode falar de praças esportivas, né? Que coisa, hein? Parece que em alguns setores houve aí uma involução, né? É uma pena que Guarulhos esteja, olha, em pleno ano das Olimpíadas, daqui a pouco mais aí de 100 dias, vamos ter as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, Brasil, sediando. E Guarulhos, que sempre foi fértil em valores esportivos, hoje as pessoas estão aí, os potenciais atletas, né? Mas não há estímulo, né? Estímulo pequeno, né, Paulo? Sim, mas veja bem, eu sou a favor das Olimpíadas para o Brasil, é interessante, mas tinha que correr tudo concomitantemente. As Olimpíadas com a área de saúde, né, que hoje também se vê precária. Tá feio o negócio, né? A gente já vê a saúde na UTI, né? A própria saúde já está na UTI. Saúde está, né? Na UTI. Então é um tanto que complicado. E assim também você vê no setor de educação, e tudo é consequência da educação, né? Até a educação não é só do berço, é também do berço, mas aquela educação que é obrigação e dever do Estado, da União, né? Em dar, principalmente para o pequeno. Tem um ditado antigo que a gente usava, eduque o menor para que ele não seja punido, né? Quando maior. E isso daí parece que ficou relegado. De muito tempo para cá, já a segundo plano. Então é um tanto que difícil, você faz uma Olimpíada e não tem saúde. É complicado. E a gente faz isso com a título de uma crítica, não sistemática, mas é uma crítica que tem que existir para que as autoridades, né, constituídas acordem para esta situação. É verdade. Bem, nós vamos fazer um brevíssimo intervalo e daqui a pouco eu volto para continuar conversando aqui com o Paulo Roberto Sequinato. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M, o único da região. Equipe só com adultos experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugênia Machado da Silva com a Avenida São Bento, em Vila Galvão. Varejão do Ferro, onde você encontra a melhor opção em vergalhões de ferro, vigas, sapatas, colunas e estribos, especiais para construção civil e montadas. Preços imbatíveis e entrega rápida. E você pode encomendar pelo site, via fone ou até pelo WhatsApp. Varejão do Ferro, tradição e qualidade. Avenida Otávio Braga de Mesquita, número 2136, Jardim Monte Carmelo, Guarulhos. Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação. Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímero para múltiplas aplicações. É a Fesma Tecnologia em Polímeros. Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos. A Fesma pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. Fesma, trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente. Bem, nós estamos de volta e eu conversando aqui com um brilhante homem público de Guarulhos, Paulo Roberto Sequinato,
foi vereador em Guarulhos durante 36 anos dedicados à vida pública aqui na cidade de Guarulhos, e este ano ele é pré-candidato novamente a vereador. Paulo, eu me recordo que você sempre foi uma pessoa do equilíbrio, da temperança. Eu não me lembro dessa trajetória. Eu acompanho a vida pública de diversos homens públicos aqui de Guarulhos. Eu nunca ouvi você levantar a voz para ninguém, cenas de histrionismo na Câmara Municipal. A Câmara tivemos problema na Câmara Municipal ao longo de tantas décadas aí, de cinzeiro voando, gente deplaterando, um colega deplaterando contra o outro, urna sumindo, né? Enfim, até tiro já teve na Câmara Municipal, imagina, hein? Ao longo de décadas. Mas você sempre foi pela temperança. Vou me lembrar de uma frase que você sempre usava na tribuna, que você é pela temperança. Você dizia o seguinte: em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, é isso? Essa frase é antiga, né? É antiga. Usávamos muito no passado, né? É verdade. É porque você tinha épocas que você vindicava os melhoramentos básicos, você corria atrás, principalmente em relação ao funcionalismo, que passou por diversas crises, né? Diversos momentos difíceis. Apresentei muitos projetos de leis voltados ao funcionalismo público. Eu acredito que foram mais de 500 projetos, dos quais eu acho que cerca de 200 projetos se tornaram lei. Então foram momentos difíceis e a gente realmente usava essa frase na tribuna da Câmara, usava constantemente. Esse período difícil do município. Mas esses períodos, para o funcionalismo público, que hoje vive há pouco tempo, nós mostramos aqui no TV Cidade, né, os funcionários ameaçaram paralisar, porque o prefeito não ia cumprir aí a reposição salarial, ou queria cumpri-la em 8 parcelas, enfim, ainda o VA e o VR ainda estão pendentes. Eu me recordo que você sempre foi um moço que sempre defendia o funcionalismo, não para que ele tivesse em excesso, mas para que ele estivesse motivado. É isso? Era, inclusive, vamos citar um exemplo aqui, na época, era oportuno naquele momento, né? A gente chamava de Lei Mineirinha, era contagem recíproca para efeito de aposentadoria. Mineirinha, né? Contagem recíproca para efeito de aposentadoria, enfim, tantas outras leis que nós não vamos ter o tempo no setor privado, né? Quem tivesse tempo no setor privado poderia contar tempo somado ao setor público para conquistar a aposentadoria. Exatamente, era o mínimo, era de 15 anos. 15 anos no serviço público. Vinha gente com o tempo da CLT e tinha que contar mais 15 aqui, a pessoa acabava de trabalhar 40 anos e não se aposentava. Naquela oportunidade é uma outra realidade, né? A realidade hoje é outra, né? Claro, claro. O momento é outro, a legislação é outra. Sim. Houveram alterações na Constituição, na legislação, enfim, nas leis pertinentes, né? Da Previdência. Então. Enfim, então é uma outra história. Mas a gente se preocupava naquela oportunidade com tudo isso, com os mais diversos segmentos dos serviços públicos do município da cidade de Guarulhos. Perfeito. Bem, digamos assim, esse acervo de leis, veja que apresentar mais de 500 projetos e dos quais mais de 200 transformadas em lei não é pouca coisa, né? Porque também tem um detalhe. Eu me recordo que você nunca... Tem vereador que, às vezes, apresenta projeto de lei inócuo, só para fazer número. Não era o seu caso. Se eu bem me lembro que você, ao longo de 36 anos, né, apresentou projetos de leis que eram pertinentes, que tinham razão de ser. Não é aquele... aquele que vai trocar 6 por meia dúzia, que é uma lei inaplicável, que não, eram leis que tinham objetivos. Né? E isso faz parte da história da vida pública de qualquer vereador, qualquer deputado, de qualquer senador. Não é? Paulo, você chegou a ser candidato a deputado alguma vez? Cheguei sim, Martinho, isso. Foi em 1986, pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista. Na época eu concorri contra os candidatos aqui da máquina, né? Eu era oposição à máquina administrativa, o prefeito era Oswaldo de Carlos na época. E o Oswaldo de Carlos, espera um pouquinho, vou fazer um parênteses aqui, porque você tinha um parentesco com o Oswaldo de Carlos, né? Sim, a esposa dele
a finada esposa dele. A Dona Joana? Dona Joana, Maria Joana. Dona Maria Sequinato de Carlos, irmã do meu pai, que ainda é vivo, meu pai. Então, sua tia, Domingo né? Sequinato. Portanto, sua tia. Minha tia. E ele tio por adoção, por afinidade, seu tio também. Meu tio. Mas mesmo assim, você fazia oposição ao De Carlos? Cheguei a fazer, né? Tivemos um movimento de greve, eu era presidente da Câmara, tive que sediar aquele movimento, que na oportunidade eles não viam da forma que eu enxergava. Eu fiz aquilo para não ficar se disperso, solto pelo município. Então sediamos na Câmara naquela oportunidade, mas com reivindicações justas, que se chegou a um denominador comum depois e se resolveu uma situação. Eu acho que todo movimento é válido e não pode ser repudiado, né? E nem reprimir o movimento. Tem que ser ordeiro. Não pode ter bagunça, né? Como se vê hoje em dia, mas todo movimento ordeiro, eu acho que chega a um denominador comum e as conquistas acabam acontecendo. Então a gente fazia esse tipo de movimento, fazíamos uma oposição não sistemática, né? Uma oposição que eu entendia e entendo até hoje que era construtiva e é construtiva. Ou seja, uma oposição crítica, não era uma oposição sistemática. Mas o importante que a gente assinalar é que, embora com laços consanguíneos e de afinidades com o prefeito, você era sobrinho do prefeito, né? E outros poderiam dizer, não, eu não vou querer magoar meu tio e tal. Não, você, quando foi necessário fazer publicamente oposição, e era uma oposição pública, saía nos jornais e tal, com aquilo que você não concordava naquele aspecto, evidentemente, não com toda a gestão, mas naquele aspecto você se posicionava contrariamente. Sim. E deixava isso muito claro, né? Sim, muito claro e com respeito, né? E com respeito. Não havia um desrespeito à administração pública, Porque nem por a questão haver, da afinidade, né? Mas com todo o respeito. Fosse quem fosse o prefeito. Não importava, né? Que é uma autoridade. E né? eu era bem ponderado, eu sempre fui ponderado, eu fui sempre pela ponderação, mas reivindicação é reivindicação. Aliás, é minha função, fiscalizar o Você estava cumprindo um dever do vereador, que é dever. fiscalizar os atos do executivo, Exatamente. além de legislar. Legislar também faz parte do legislar. São duas funções, né, básicas, legislar Sim, e fiscalizar os atos exatamente, executivos. elas não são distintas, elas se completam, né? Então eu usava desse expediente, porque se fazia necessário e era legal. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta aqui nesse bate-papo aqui com o Paulo Roberto Sequinato. Melhor pizza é na Rodrilúcio Pizzaria. Qualidade, tradição, bom gosto, ampla variedade de pizzas salgadas e doces. Delivery com automóveis. Ambiente charmoso e familiar. Sonhos Decor, móveis provençais. Venha conhecer a nova loja na Avenida Dr. Timóteo Penteado, 3112. Decore seu lar, o ambiente infantil, festas e ambiente corporativo. Fabricação própria e preços imbatíveis. Se você pode sonhar, você pode fazer. Sonhos Decor. Agora 3 endereços para seu bom gosto a baixíssimo custo. Sonhos Decor. Bem, o TV Cidade prossegue. Eu aqui batendo um papo gostoso aqui com o Paulo Roberto Sequinato, ele que é pré-candidato a vereador, mas por 36 anos, não é? Integrando a vida pública aqui em Guarulhos, foi vereador, presidente da Câmara e tal. Paulo, nós vivemos hoje, nacionalmente, um clima adverso, tanto na política, nós estamos aí com uma presidente que foi afastada, com 1 ano e pouco de governo.
temos um vice-presidente em exercício que está, no momento, interino, porque o processo de impeachment está em curso, e nós temos um Congresso conflagrado, com vários investigados. Olha, na Câmara dos Deputados, a Câmara Federal, que tem 503 deputados, cerca de 170 estão sob investigação ou respondendo a processo. Não é? Então é um número grande. Não é? Um número grande. Dá até para entender que nós temos uma verdadeira quadrilha instalada digamos, no Congresso Nacional, né? Onde o presidente do Senado tem nove inquéritos correndo no Supremo Tribunal Federal contra ele, o Renan Calheiros, do PMDB. O ex-presidente da Câmara está afastado do mandato de deputado e afastado da presidência da Câmara, que é o Eduardo Cunha. Não é? É uma situação anômala. Eu não me lembro de ter visto isso de tal forma como se vê agora. Tem aí a Operação Lava Jato, cobrando, tem o povo indo às ruas, que foi às ruas, né? O povo me parece que está farto disso tudo, né? Sim, eu acho que hoje em dia, queira ou não queira, existe mais essa transparência, porque antigamente a gente dizia que o povo brasileiro ia se socializar pela fome. E a realidade aconteceu. Eu falava isso também da tribuna quando eu dizia aquele outro. Quando eu citava lá que em casa que faltava pão, todo mundo brigava e ninguém tinha razão. E hoje a realidade é essa, este povo foi às ruas. Tanto esse povo mais necessitado como o menos necessitado. Foram 6 milhões de pessoas às ruas. Então a coisa se tornou mais transparente. E hoje você vê a Polícia Federal, em síntese, o Judiciário, eles estão atuando mesmo, né? Eu acho que é uma mudança que hoje pode ser de duro, mas amanhã será bom para o país. Eu acho que é uma mudança significativa e que vai contribuir muito para a economia brasileira, para resolver de uma vez por todas a situação político-econômica do Brasil, né? Porque a situação não é só econômica, ela é político-econômica. Eu acho que o Brasil cresce rapidamente. Eu acho que essas situações vão ser superadas. A economia brasileira vai voltar a crescer, o capital internacional vai voltar a investir aqui dentro. É o meu modo de ver, né? Poderíamos debater até mais sobre isso, mas o tempo ele é curto, então eu sei. Mas fique à vontade, tá? Então eu acho que nós vamos se desenvolver, sim. E agora nós não podemos assim julgar. Mas demora pelo menos, essa recuperação deve demorar pelo menos uns 2 anos, né? Teremos os 2 próximos anos serão. A gente consegue observar que com o afastamento da presidente Dilma Rousseff e com só o simples fato, parece que houve um certo ânimo na economia, não que esteja melhor, mas as pessoas voltaram a investir um pouco mais. Então, isso caracteriza que essa situação é mais política do que econômica. Do que econômica, exatamente. Então, eu acho que isso aí sana num período, creio, como você disse. Até 2 anos. Uns 2 anos. Eu acho que o Brasil volta a crescer. Nós temos 203 milhões de brasileiros. Os grandes empresários. É um mercado consumidor importantíssimo. Exatamente. Os grandes empresários que tiraram o seu capital daqui, levaram para fora, estão deixando em stand-by para ver como é que fica a situação. Reintroduzir esse capital aqui. Exatamente, reintroduzir esse capital no país. Eu creio que é mais político do que econômico. Eu acho que isso aí se resolve. Aliás, vamos falar até pelo lado espiritual, tenho fé em Deus que em 2 anos o Brasil volta a crescer. Isso será bom para toda a população e vai servir como exemplo para outras gerações. Essa juventude que está chegando agora, que a política tem que se fazer com muita seriedade, doravante. Bom, você falou fé em Deus. Fé em Deus é muito importante para as nossas vidas pessoais e para a vida pública e para a coletividade. Não precisa dizer qual a sua religião, mas você é cristão? Sou cristão. Praticante? Pratico. Faz as suas orações todos os dias? Todos os dias. E você pede para quem nas suas orações? Eu peço para todos. Não só para a família a gente pede, né? A gente pede também para um Brasil melhor, a gente pede para o nosso próximo, a gente tem que pedir para o próximo. Que sozinho ninguém faz nada, né? Porque, aliás, você pedir para o próximo, você pode cobrir milhões de pecados seu mesmo, falando espiritualmente, né? É verdade. Você pode... Porque não adianta você estar bem e o vizinho ao lado está mal, né? Não fica ruim, é ruim, né? É ruim. Né? Existe um conflito, uma convulsão, né? Social no país por causa disso. Você está bem, o outro está mal. Então isso gera uma convulsão social e não é interesse, entendeu?
Interesse é que a gente viva bem. E a vida nossa é passageira também, né? Rápido, é muito rápido. Passageira. Cada dia é um dia a menos, né, gente? Pega a folhinha lá, você vai botando um X, vai riscando. Cada dia é um dia a menos. É verdade. E agora a maturidade. Você tem quantos? 62 anos? 3. 63 anos. Não parece um pouco menos, mas é uma pessoa madura, uma pessoa que passou por diversas experiências. Agora, você tem uma curiosidade. Aos 63 anos, eu noto que você está no meio da juventude e a juventude te aceita como se fosse um garotão, é isso? Exato, a gente discute muito com esse pessoal, né? É importante. Você começou jovem, acho que o pessoal quer ser abeberada. Exatamente. Com 22 anos. Você passa a experiência. É lógico que você tem assertivas, tem erros. Então você aprende passa aqui, aprende. A vida é um aprendizado. Você eterno, vive. Né? Você é uma criança na vida, porque você vive aprendendo se levar para esse lado é isso, é aprender até que você parte para um outro plano, né? Uhum. Mas então a vida é isso e a gente conversa com essa juventude, sim. Temos discutido bastante essa questão. Você tem um grupo de ação comunitária composto aí por jovens, né? Que faixa de idade eles têm? 20 e poucos anos? 25, 30 anos. Okay. É um pessoal que a gente discute bastante. Perfeito, olha só, tá aí Paulo Roberto Cequinato, um pouquinho, viu, da trajetória dele que ele tem. Você é engenheiro ou não? Tem alguma forma? Eu fiz engenharia operacional, era mecânica, na Brás Cubas em Mogi. Certo. Depois, com o advento na época, um pouco antes da presidência da Câmara, eu vim fazer direito aqui na FIG. Tenho minha OAB, minha carteira. Você é advogado, então. Advogado e engenheiro. Não é engenheiro, não, engenheiro porque era operacional na época. Né? Hoje é só pleno, na época tinha operacional. Tinha operacional, que era um período mais curto. Como seria o técnico de edificações relacionado com engenheiro. Até hoje ainda tem. Você tem o tecnólogo, hoje seria o tecnólogo. Exato. Que tem lá na FATEC. E você chegou a militar também, isso empresarialmente também na área da construção civil, né? Mais voltado à terraplanagem. A terraplanagem. Isso lá mais no passado. Passado. Né? Não tão distante. Não tão distante. Era no passado, mas nem tão distante. Tá certo. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria, a gente falou aqui em crise, Guarulhos endividada, o Brasil inteiro com quase 13 milhões de desempregados, né? Guarulhos esburacada, mal iluminada, mal administrada. Mas eu queria terminar esse programa com uma mensagem sua, uma mensagenzinha rápida, né, de esperança para o nosso telespectador. A mensagem nossa, eu já disse no decorrer dessa nossa conversa, é que Deus possa abençoar não só a nossa cidade de Guarulhos, mas todo o Brasil. Isso é importante, porque sabemos que nós vamos sair dessa situação político-econômica, porque tem um ditado que Deus é brasileiro, também é brasileiro, né? E nós cremos nessa força. Tá certo, olha, ainda bem que Deus é brasileiro. O Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. Paulo, que satisfação em tê-lo aqui. A gente vai colocando um ponto final em mais uma edição do TV Cidade. Fique com a programação aqui da TV Guarulhos e até amanhã, se Deus quiser.